Olá família, graça e paz abençoados, sejam todos bem-vindos a mais um quadro aqui examinando as Escrituras. Louvo a Deus pela vida de vocês, obrigado aí pelo apoio, obrigado aí por estar compartilhando aí as nossas mensagens, deixando aí o seu comentário, deixando aí seu like, isso é muito importante para fortalecer aqui o nosso trabalho, tá bom? Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí, ative o sininho nas opções todas, para vocês estarem assim recebendo as nossas notificações. Mais uma vez, muita gratidão por ter vocês aqui conosco, tá bom? Eu quero falar sobre um tema nesta mensagem: Deus e a operação do erro continua. Deus e a operação do erro. Como lidar com isso? Com a nossa visão, né? Com os olhos desvendados, com a mente já descontaminada de toda a feitiçaria religiosa, de todo o misticismo, de todo o encantamento, de todo o paganismo que nós fomos doutrinados. Eu vou me utilizar de um texto, né, fora do contexto, mas eu vou explicar por quê, para a gente conversar um pouco e desenvolver aqui esse sermão. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12, Paulo escrevendo lá para os Tessalonicenses, ele disse assim: e por isso, por esse motivo, Deus lhes envia a operação do erro, vírgula, para que creiam na mentira. Olha o que Paulo estava falando lá no primeiro século, lá por volta do ano 52 depois de Cristo. E por isso, e por esse motivo, Deus lhe envia a operação do erro. Vírgula, quem envia a operação do erro? Deus. Tem algum pseudo-espírito aqui maligno, um ser espiritual opositor a Deus, que estava causando aquela incredulidade no coração do povo, que estava ali atrapalhando os propósitos de Deus? Não. Por causa disto, por esse motivo, Deus lhe envia a operação do erro para que creiam na mentira. Então observe que o próprio Deus estava inclinando, é o que Paulo estava falando, estava inclinando o povo a acreditar, a dar crédito em uma mentira. Olha que interessante. Por isso que nós temos muito cuidado para não pegarmos um texto fora do contexto. Então, quando se usa lá o texto de João capítulo 8, versículo 44, que Deus diz: vocês têm por pai o diabo, que ele foi homicida e pai da mentira, desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Aí os religiosos atribuem aquilo, aquela força de expressão diabo, a um ser espiritual. Nós já temos mensagem aí que explicamos quem é ali, né, o diabo, o pai da mentira, que mentiu desde o princípio. Procure aí, nós temos algumas mensagens aí. Adão, homicida, pai da mentira, e outras mensagens aí que vocês vão compreender melhor este assunto. Então aqui em Tessalonicenses, Paulo diz que por causa disso, Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira. 12. Para que sejam julgados, então haveria um julgamento dentro desse contexto. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça ou na iniquidade. Dentro desse contexto, Paulo está falando do homem da iniquidade, né? O homem do pecado, aquele que iria se assentar no templo de Deus, parecendo-se com Deus. E o contexto aqui do templo era lá de Jerusalém. O templo ainda estava de pé. E Paulo estava dizendo que alguém ia se assentar lá naquele templo,
se parecendo com Deus, se dizendo, né, o próprio Deus, e nós entendemos perfeitamente que foi a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 22 ao 27, que Daniel já tinha profetizado que um príncipe de outro povo, né, a saber, Roma, iria se assentar lá, iria destruir o santuário, iria invadir Jerusalém, queimar a cidade, e foi de fato o que aconteceu lá no ano 70, com uma invasão lá do Império Romano, liderado lá pelos seus líderes, né, Vespasiano e o general Tito. Tá bom, amados? Então, Deus, naquele contexto, iria enviar a operação do erro para que aquelas pessoas, não todos, né, mas alguns daquela época, daquela geração, crescem na mentira, porque eles não tiveram prazer na verdade. Então, observe, se nós formos atualizar esta palavra, né, trazer para o nosso tempo, porque hoje, amado, muitas pessoas estão aí vivendo no engodo da religião, sabe? Na mentira religiosa. Porque muitas pessoas estão aí ainda envolvidas ainda com misticismo, com paganismo, sabe? Crendo em um Deus que vai tirar a tua salvação se você não der o dízimo. Crendo em um Deus que vai te lançar em um inferno de chama, que você vai sofrer de eternidade a eternidade, sabe? Nessa criação grego-romana, desses mitos pagãos. Por que essas pessoas ainda creem nessas coisas? Por que Deus permite isso? A operação do erro. A operação do erro, dentro do nosso contexto, ainda existe. Por quê? Porque as pessoas não têm prazer na verdade. Quantas mensagens nossas aí nós pregamos e as pessoas não analisam a mensagem, não olham os textos que nós aqui citamos, não prestam atenção naquilo que nós estamos falando, contextualizando, sabe? E já sai julgando pelo tema, já sai julgando porque eles pensam diferente de nós, já sai nos chamando de herege, de falso profeta, isso e aquilo, porque eles são impacientes. É como disse Paulo lá na carta aos Hebreus, nós acreditamos que foi Paulo que escreveu aquela carta, no capítulo 5, lá no versículo 11 em diante, ele está falando acerca do sacerdócio de Melquisedeque. Ele chega a dizer que há pontos difíceis de entender, né? Há pontos que é de difícil interpretação, porque eles se tornaram inconstantes, eles não se dedicavam. E no versículo 12, Paulo vai dizer: pelo tempo já era para vocês serem mestres, mas vocês ainda estão precisando de leitinho ainda. Como criança, vocês não têm a mente, as faculdades exercitadas, na verdade, para provar o alimento sólido, sabe? Para comer um alimento, sabe, que traz saúde para a nossa alma, que traz uma edificação espiritual. Assim estão muitos filhos de Deus ainda andando no engano da religiosidade, sabe? Recebendo influências pagãs. E isso tudo com o quê? Com a Bíblia na mão, com as informações bíblicas, e eles batem o pé no chão e dizem: não, mas está escrito, então você não está acreditando na Bíblia como a inerrante palavra de Deus. Calma, é para examinar as Escrituras, é para examinar e reter o que é bom, é compreender e não sair engolindo gato por lebre, amado. É por isso que Deus continua permitindo a operação do erro e as pessoas acreditando nas falácias religiosas, simplesmente porque não tem prazer e não ama a verdade. Desde quando eu fiz parte de um sistema religioso durante 15 anos, eu era muito chato, sabe? Os meus líderes ali, os pastores,
eles se incomodavam porque eu gostava de pesquisar, de estudar, debater no bom sentido, perguntar, sabe, indagava. Não, peraí, esse texto aqui está dizendo que Deus levantou Faraó para isso mesmo, e vocês estão dizendo que a predestinação não existe. Aí eles diziam, não, mas não é bem assim, aqui é um caso isolado. Eu dizia, vem cá, e Judas aqui, meu amado, olha o que está escrito aqui, que entre os 12 ele já era da perdição. Não, mas foi porque Judas, ele iria trair Jesus, então Jesus já sendo onisciente, então Jesus já preparou ele para a perdição, porque Jesus sabia que ele iria sair, que ele iria trair, e não era isso, amado. Então eu sempre fui um pouquinho chato. Diga-se de passagem, no bom sentido, o povo da graça é um povo chato, amado. É um povo que, sabe, que cobra, que quer aprender, que busca conhecimento. Lembrando também, né, como disse Paulo, a ciência incha, o amor edifica. Então não adianta você se encher aí de conhecimento da graça de Deus, etc e tal, mas não ter o amor para aplicar de fato a tua vida, né, neste evangelho maravilhoso. E é justamente por esse motivo que Deus lá enviou a operação do erro para que eles acreditassem na mentira. Por quê? Porque não tinham prazer, não amavam a verdade. Então Deus enviou a operação do erro. Agora eu quero ler um outro texto bem interessante para eu aqui colocar uma outra questão. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 em diante. Olha o que diz. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Deus, por meio de Moisés, estava chamando a atenção do seu povo Israel para quando Israel se apoderasse das terras, né, das posses que Deus iria dar àquele povo. Deus estava dando uma advertência para eles não aprenderem a cultura pagã religiosa daqueles povos. Olha que desde lá do Antigo Pacto, Deus já se preocupava com isso. Não é para vocês se envolverem com isso. Versículo 10, Deuteronômio 18, 10. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem mágico. Olha que interessante. Não é para achar no meio de vocês. Deus estava dizendo para aquele povo, eu não quero no meio de vocês, ó Israel, eu não quero no meio de vocês pessoas que passam filho pelo fogo, porque era uma cultura pagã. Eu não quero no meio de vocês adivinhadores, eu não quero no meio de vocês mágicos, eu não quero no meio de vocês agoreiro, eu não quero no meio de vocês encantadores, eu não quero no meio de vocês feiticeiros. E o que é que nós estamos vendo hoje no meio do povo que se diz um povo de Deus? Feiticeiros, mágicos, agoreiros, enganadores. É o que mais nós vemos hoje no meio do povo de Deus. Adivinhadores. E muitos gostam disso, amados. Ah, eu vou naquela igreja, porque naquela igreja tem um pregador que ele revela, irmão, até o seu CPF. Interessante, ele trabalha na Receita Federal. O que é que eu tenho a ver com isso? Olha, se eu vou procurar alguém para revelar meu CPF, eu mesmo pego aqui meu CPF e olho o número dele. Eu preciso de alguém para revelar a minha carteira de identidade, irmão. Mas as pessoas procuram isso. Ah, eu vou naquele círculo de oração, porque lá tem uma irmã que ela é muito usada por Deus. Eu estou falando isso, amado, porque Deus já proibia isso desde o Antigo Pacto. E é por isso que Deus permite até hoje a operação do erro. Eu vou lá porque ela é aquela irmã do cocó de fogo. Ela adivinha a minha vida. Ela sabe o que eu estou passando em casa. Ela sabe o que eu estou passando com minha esposa, com meu marido, com meus filhos. Ué, e você não sabe, não? Você não sabe o que você está passando com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vida. Você precisa que alguém venha contar para você o que você está vivendo?
Então as pessoas estão ainda hoje procurando esses adivinhadores. Eu tenho um parente, né, bem próximo, que estava afastado dos caminhos do Senhor. Aí foi em uma reunião, chegou lá, tinha um pregador que estava adivinhando, olha que absurdo, o número do chassi do carro do pastor presidente. Essa pessoa não resistiu. Quando aquele homem adivinhou o número do chassi do carro do pastor presidente, aquela pessoa pulou já lá na frente chorando, levantou a mão e disse: eu quero esse Jesus. Que é esse Jesus? Porque ela só conseguiu enxergar Jesus por causa daquele homem que adivinhou o número do chassi do pastor? E por que ele não adivinha aí o número da Mega Sena agora, que no final do ano vai ser, um prêmio milionário? Cadê esses homens aí, esses adivinhadores, que ficam aí propagando, paloureiros, ficam aí dizendo que vai acontecer isso no nosso país, porque Deus mostrou para ele em sonho? Interessante isso. São agoreiros, faladores vãos, não tem conhecimento da verdade e por causa disso, Deus permite a operação do erro para que eles creiam nessas mentiras. E os filhos de Deus, que não têm prazer na verdade, eles se enredam por este vento de doutrina, por homens malignos, e eles se tornam escravos desse sistema. Isso é um perigo, amado, e isso tem acontecido até os dias de hoje. Continuamos, versículo 11, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11. Nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então, consultar os mortos era uma cultura pagã. E Deus estava dizendo ao seu povo, quando herdasse aquelas terras, ou aquela terra, para eles não adquirirem os costumes pagãos, para eles não terem adivinhos, eles não consultarem agoreiros, mágicos, feiticeiros, e nem aqueles que consultavam mortos, porque isto era uma cultura pagã. Hoje nós vemos as pessoas usando as escrituras para consultar quem já morreu. Mas Deus falou o que acerca disso? Para consultar ou para não consultar? Para não consultar. Mas as pessoas estão consultando. Eu quero aqui pegar uma brecha aqui nesta mensagem. Você sabia que tem muitos evangélicos que consultam os mortos? Eu espero que você entenda o raciocínio. Quem são os evangélicos que consultam os mortos? Aqueles que estão presos a uma religião, a uma denominação evangélica, que o pastor fundador já morreu há mais de 100 anos, mas eles continuam mantendo a tradição, a doutrina, não de Cristo, não a sã doutrina, mas a doutrina que aquele fundador, que já morreu há quase 100 anos, ele deixou. Então esses evangélicos estão consultando os mortos. Porque quando eles dizem assim, eu não posso doar sangue, eles não dizem que não pode doar sangue porque Jesus disse. Bem, porque Jesus não disse nada disso. Eles dizem que não podem doar sangue porque eles estão consultando os mortos. Porque o seu líder que já partiu, ele colocou esta doutrina. Então, quando as pessoas estão, por exemplo, dizendo, a mulher, eu não posso fazer as axilas, o homem, eu não posso deixar minha barba crescer. Quem eles estão consultando? A doutrina é de Cristo ou a doutrina do homem? Eles estão consultando os mortos, porque aquele que já morreu, que fundou essa instituição religiosa, ele que disse não pode fazer as axilas, a mulher não pode usar batom, não pode usar maquiagem, a mulher não pode usar calça, o homem tem que fazer a barba. Então eles estão consultando não a Cristo, eles estão consultando os mortos. É a mesma coisa, é o sujo falando do mal lavado. Aí eles dizem assim, porque tem uma religião aí que eles consultam os parentes que já morreram. E você é pior, você está consultando uma doutrina de um líder religioso que não tinha conhecimento da verdade e estabeleceu uma heresia que ele já partiu
E você está até hoje aí sofrendo debaixo desse jugo de escravidão, onde você diz, mas eu tenho que colocar o véu, porque o meu líder disse que eu tenho que colocar o véu. Consultando os mortos, porque pegou um texto isolado fora do contexto e interpretou ao seu bel prazer. Isto é, operação do erro que até os dias de hoje Deus está permitindo. Então, amados, muitos estão ainda, os evangélicos religiosos estão consultando os mortos. Quando você está praticando a lei de Moisés, você está consultando os mortos. Porque Moisés com a lei já acabou na pessoa de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré cumpriu a lei. Não vigora mais a lei. Quando você se submete em guardar sábado, subir monte, unção com óleo, jejum, batismo em águas, e Páscoas judaicas, e festa das primícias, festas de Pentecostes, você está consultando os mortos, porque Jesus de Nazaré cumpriu a lei, ele estabeleceu a nova e eterna aliança. Hoje nós não vivemos mais para o Cristo histórico, mas para o Cristo ressuscitado, aquele que vive e reina na nossa vida, aquele que você mesmo diz que ele está vivo de eternidade a eternidade. No entanto, você está consultando quem? O homem da mão furada está passando por aí. Sinta ele aí. Você está consultando aquele que já morreu. E a palavra vai nos dizer, lá em Romanos capítulo 6, capítulo 6, no versículo 4, que nós agora estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejamos de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, para darmos frutos para Deus. Então eu não posso consultar os mortos. E tem muitos evangélicos consultando os mortos. Então Deus disse, não é para consultar adivinho e nem é para consultar os mortos. Irmão, mas Saul, ele consultou os mortos. E a Bíblia diz, irmão, que Samuel veio falar com Saul. Veio ou não veio? Veio, foi? Veio mesmo? Será que veio mesmo? Qual foi a ordem de Deus? Não consulte os mortos. O que foi que Saul fez? Foi consultar o morto Samuel. O interessante é que quando Samuel estava vivo, Samuel disse para Saul, olha, eu vou subir, vou falar com Deus, você fica aqui, e é para você obedecer exatamente o que Deus mandou falar. Você vai lá, destrói tudo, não guarde nada. Quando Samuel voltou, Saul tinha reservado para ele o melhor lá do rebanho dos amalequitas. E ele disse que fez aquilo por causa do povo. Aí Samuel disse, melhor é obedecer do que sacrificar. Enquanto Samuel estava vivo, o rei Saul não obedeceu. Que coisa, né? Agora, depois que ele morreu, ele inventou de consultar o profeta Samuel, que já tinha morrido. Mas Deus deu uma ordem para não consultar os mortos. Isso era uma cultura pagã. E qual foi a operação do erro ali que Deus mandou? Samuel... Não foi Saul, melhor dizendo, não foi Samuel que se manifestou depois de morto para falar com Saul. Saul, perturbado pela operação do erro que o próprio Deus havia enviado, porque um espírito mau da parte de Deus perturbava Saul. É só você ler lá o contexto. Um espírito mau da parte de Deus, ou seja, uma operação do erro que o próprio Deus enviou para perturbar Saul. Saul entendeu ou subentendeu que Samuel tinha vindo dos mortos para falar com ele. Mas qual foi a ordem de Deus? Não consultei os mortos. E o que foi que Saul foi fazer? Consultar os mortos. E o que foi que Deus fez? Uma operação do erro. Para quê? Para que Saul acreditasse em quê? Em uma mentira, porque quem já partiu não vem falar com quem está vivo. Pegou a mensagem? Então mortos não falam com quem está vivo. Quem está vivo não fala com quem já morreu. Só que Deus enviou, e muitas vezes hoje você vai ouvir aí pessoas dizendo que estão falando com mortos, porque Deus está permitindo esta operação do erro para que eles creiam na mentira, porque eles não têm prazer na verdade. Porque se eles tivessem prazer na verdade, eles não iriam consultar os mortos, porque era uma ordem de Deus, eles não iriam fazer imagem de fundição
para idolatrar, porque Deus disse que não era para fazer imagem. Eles não iriam olhar para o céu e fazer comparações nas nuvens, que aquilo é Deus. Eles não iriam olhar para as águas, para o mar e dizer que vê um santo ali que encontrou dentro de um rio, que é santo não sei quem, porque Deus proibiu isso, porque isso era cultura pagã, e eles não estariam aí na operação do erro. Mas por que eles estão na operação do erro? Porque eles estão vendo aí vulto que vem, que fala no ouvido, e bababá, e bebê. Porque Deus está permitindo ainda no nosso tempo a operação do erro, para que eles creiam na mentira, porque eles não têm prazer na verdade. Porque muitos filhos de Deus estão aí dando a cabeça para esses homens colocarem a mão, e as pessoas estão escravizadas, porque se o meu líder não me abençoar, eu sei que as coisas não vão andar na minha vida. Se o meu pastor não fizer uma oração forte por mim, eu não vou conquistar uma vitória. Se meu pai espiritual não me der uma carta de recomendação, eu não posso sair daqui, porque senão eu estou debaixo de maldição. Se eu não participar dos 7 dias de campanha para rodar a muralha de Jericó, as muralhas da minha vida não irão cair. Que muralha, irmão? Isso é operação do erro. Porque você não ama a verdade, Deus permite que você acredite nessas falácias, nessas mentiras. Acorda! Desperta, tu que dormes! Isso é operação do erro que Deus está ainda enviando neste tempo. Porque vocês têm prazer na mentira e querem levar lenço do líder religioso e querem tomar um copo de água orada, ungida, consagrada. Vocês não acreditam no Evangelho, vocês não acreditam na obra consumada, vocês não acreditam em Jesus Cristo, vocês acreditam em falácias de homem e leva vassoura para casa, e leva rosa do descarrego, e leva envelope amarelo, e envelope vermelho, e semente disso, semente daquilo. Isso é macumbogélio, feitiçaria, isso é engano, isso não tem nada a ver com Deus. E é por isso que muitas pessoas estão aí vivendo a operação do erro, porque não tem prazer na verdade. Perceberam, amados? Vocês perceberam aí o perigo? Vocês entendem aí, vocês que têm os olhos iluminados, que a operação do erro continua aí atuando? Eu sou profeta de Deus na tua vida. Mentira! O último profeta foi João Batista. E aí? Aquela pessoa é profetiza na minha vida. Aquele homem, aquela mulher, é o meu amuleto da sorte. Eu tenho que estar coladinho com ele. Ele tem que orar por mim. As pessoas não estão andando com as próprias pernas. Melhor dizendo, não estão andando em Cristo, pelo Espírito. Estão sendo teleguiadas pelos homens, pelos mágicos, pelos falsos profetas, pelos feiticeiros, pelos agoreiros, pelos gurus religiosos. Essa palavra é para que você venha andar pelo Espírito. A mensagem que nós pregamos não é para você ficar aí colado ao irmão Elcio, não é para você ficar aí preso aos irmãos que ministram a graça de Deus, é para que vocês estejam presos a Cristo, porque foi isso que Paulo ensinou, levando cativo o nosso pensamento a Cristo. Mas se você prega assim, irmão, ninguém vai querer congregar com você, ninguém vai querer, te honrar. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Nós não estamos aqui para criar um outro sistema religioso. A operação do erro está aí, mas não está em nós. Precisamos falar a verdade com sinceridade diante de Deus. Então muitos estão aí, consultando adivinhos, consultando os mortos. Será que eu posso casar com aquela pessoa? Eu vou pedir o pastor para orar. Aí o pastor vai analisar. É como o meu casamento na época. Os líderes não queriam. Não é de Deus. Aí hoje eu estou em paz, casado, pai de família. E eles estão de bico. Porque nós estamos pregando essa palavra da graça. Então, amados, a tua mente tem que estar em Cristo. Teus olhos em Cristo, que é o autor e consumador da tua fé. Porque por causa dessas coisas, Deus está ainda enviando a operação do erro. As pessoas estão crendo em um despacho que colocaram... Quantas vezes eu tinha medo disso? E talvez você aí com certeza que está acompanhando essa mensagem. Olha, ali tem um despacho. Passa por longe. Isso não é nada. Os deuses pagãos nada são. Essas culturas pagãs.
Ah, eu quero aproveitar aqui porque teve um engraçadinho que colocou no comentário aí num vídeo nosso falando sobre Satanás. Ah, vocês não acreditam em Satanás, ele vai fazer isso e aquilo outro e não sei o quê. Engraçado, né, irmão? Nós, da graça de Deus, nós que não acreditamos nessa mentira, nessa mitologia, você sabia que nós somos muito poderosos? Olha, eu vou falar para você aí, religioso, que entrou aí. Você que vai acompanhar essa mensagem pela primeira vez. Você que tem medo de um diabinho aí, um ser espiritual, e uns espíritos aí, um tranca-rua, um preto velho, Maria Padilha. Faça um pacote, final de ano tá chegando, faça um pacote desses preto velho, Maria Padilha, Exu Caveira, Exu Mulamba, esses demôniozinhos que vocês têm aí. Pega o pai que vocês dizem que é o Satanás, que é o príncipe das trevas. Pega esses demônios tudo aí e manda pra mim. Nós não temos medo dessas mentiras, dessas falácias. A religião não nos engana mais. Nós não temos medo de vulto, nós não temos medo desta cultura pagã, romana, com a palavra adulterada que vocês têm, com a interpretação totalmente deturpada. Nós não temos medo. Nós somos um povo que estamos em Cristo e nós desafiamos esses espíritos aí que vocês dizem aí que separa marido e mulher, que vocês dizem aí que acaba com a vida financeira, esses demônios aí cortador, migrador e devorador, que é gafanhoto na Bíblia, mas vocês dizem que são demônios. Nós somos um povo em graça, nós não dizimamos, tá bom? Nós não damos dízimo judaico. E cadê esses demônios para destruir as nossas vidas financeiras? Não! Vocês estão vivendo a operação do erro. Nós vivemos a graça de Deus em Cristo Jesus, estamos reinando em vida e em perfeita vitória. E tudo que acontecer nas nossas vidas, seja positivamente ou negativamente, é Deus. Está dando certo, alguma coisa deu errado, normal. Somos seres humanos, né? Estamos aqui participando de carne e sangue. O sol nasce para todos, a chuva cai para todos. Todos nós, nessa matéria, ficamos doentes, todos nós ficamos desempregados, sem dinheiro, todos nós passamos momentos difíceis na vida. Todos nós sofremos algum tipo de acidente. Ah, certa feita eu bati minha moto no fundo de um carro. Ah, parente meu, um primo, só porque eu não pertenço ao sistema que ele pertence, saiu comentando, olha, essas coisas é porque o Elcio, ele abandonou os pastores, abandonou Cristo. Foi? E agora, o que é que você me diz? Eu estou reinando em vida, em perfeita vitória, em paz com Deus, próspero, livre e sem temor do mal. E agora? E outra coisa, não sou dizimista. Vocês estão vendo, amado? Como essas pessoas enviam a operação do erro? Não podem viajar, não podem comprar, não podem vender, porque se o líder não liberar, se o líder não derramar o óleo, se você não comer um pedacinho de pão, você não tem vida com Deus. Se você não receber a oração profética, nada vai dar certo na sua vida. Isso é operação do erro. Isso é feitiçaria. Isso é adivinhação. Isso é consultar mortos. E Deus está aí permitindo na vida de muitos, porque não ama a verdade, não ama o evangelho, não tem prazer em Deus. Guarde essa palavra no teu coração. Compartilhe aí para que haja uma libertação na vida dos teus familiares. Aqueles que Deus abriu entendimento, glória a Deus. Muitos vão vir para cima de você, sabe? Mas fique em paz com Deus, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Graça e paz. E